Gravaçãozinha, tá bom. Tá. Aí agora já tá gravando. Bem, então hoje é 30 de dezembro de 2019 e nós estamos antecipando a gravação do programa que irá ao ar na Rádio Capela FM 105,9 aqui de Vinhedo, o programa que irá ao ar na sexta-feira, dia 3 de janeiro. E nós estamos já agradecidos antecipadamente ao nosso querido José Antônio Melo, a nossa querida Dulce, que eu carinhosamente a chamo de Irmã Dulce de Valinhos, que eles se dispuseram a gravar esse programa conosco, e também estamos na companhia do nosso querido João. Então, hoje nós vamos discutir sobre o capítulo 26 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E na segunda hora do programa, e já vou antecipadamente dizendo, né, sobretudo para a nossa querida Dulce, que não tem terceira hora, né, Dulce? Isso, ainda bem. E na segunda hora nós daremos continuidade ao estudo da obra Boa Nova, psicografada pelo nosso Chico e ditada pelo Espírito Humberto de Campos. E no capítulo 17, intitulado Jesus na Samaria. Muito bem. Antes um pouquinho da gente entrar no tema do capítulo 26 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, nós gostaríamos assim de sair um pouquinho do protocolo, um pouquinho do roteiro que nós costumamos fazer, e gostaríamos, né, de ouvir dos nossos queridos Zé Antônio e da nossa querida Dulce, como que foi que vocês abraçaram a doutrina espírita, né? O que fez com que vocês se sentissem motivados, que nós sabemos que vocês moravam lá no ABC, né? Eu sempre me confundo se é Santo André ou São Bernardo, né? E então eu gostaria que vocês contassem para nós. Vocês poderiam dar esse relato? Sim, pois não, Marcelo. Primeiro eu queria dizer, quando eu disse ainda bem que não tem a terceira hora, porque eu estou emocionada, nervosa, não sei o que eu vou falar, se eu vou ter toda essa capacidade de me comunicar com boas informações, né, que o Evangelho merece. Tenho certeza que você vai compartilhar o conhecimento conosco, fica sossegado. Tá bom. Foi assim, Marcelo, realmente nós viemos, eu desde a minha primeira infância, ensinada por missionária inglesa em religião protestante. Eu não digo evangélica porque naquele tempo não se chamava evangélica, era protestante. Era uma divisão do protestantismo criado lá por 1860 também, a religião, ou digamos a crença que eu seguia. Então aquilo estava muito arraigado no meu coração, na minha fé. Sempre fui muito estudiosa, gostava muito de Bíblia, de tudo que se relacionasse às coisas sagradas. Exatamente. Era mesmo, eu tinha um professor que me chamava, como chama? Beata. Chamava de Beata. Pelas minhas redações ele me chamava de Beata. Que interessante, né? Que é um termo católico. Né? Exatamente. E aí nós dois fazíamos parte, o Melo depois de adulto já, e continuamos nossa vida, nos casamos, tivemos filhos, mas sempre com o Espiritismo numa posição, digamos, oposta a nós, uma posição que nós deveríamos fugir dela.
Interessante isso. Por quê? Porque quando eu comecei, através da minha filha, a conhecer a filosofia espírita, porque ela foi tão sagaz, digamos, comigo, que... A sua filha? Minha filha. A quem eu... A nossa querida Cris. Cris, que hoje também faz parte conosco do Paulo de Tarso. Sim. Eu aconselhava a não ter amigos, a não ter nada espírita, a não se associar a pessoas espíritas. E ela diz que no coração dela dizia, mas por quê? E só tinha amigas espíritas. A Cris só tinha amigas espíritas. Só espíritas. E ela dizia, mas por que minha mãe me aconselha tanto contra? Era exatamente pela minha base religiosa. De origem protestante. De origem protestante, totalmente contrária à doutrina dos espíritos e ao espiritismo. Sim, sim. Ela conseguiu, então, devagar, colocando ideias na minha cabeça por perguntas que ela me fazia para questionamentos e perguntas que ela sabia a resposta, mas ela me fazia para eu pensar, porque ela já fazia curso espírita. Sem você saber, ela já fazia? Sem eu saber, exatamente. Que menina levada, hein? Eu não sabia disso. Ela já tinha 18 anos, lógico, já era maior de idade. Sim. Lógico que eu estou falando brincando. Sim, não. E era mesmo. Você vê que nem sempre a rebeldia, na dose certa, ela pode ser, não é prejudicial, exatamente, na dose certa. E foi isso que aconteceu. Aí até que um dia eu ia vendo e realmente a razão me dizia que a doutrina, a filosofia que ela estava estudando, me respondia as perguntas. Tinha muita solidez, né, Dulce? Muita lógica. E a gente gosta muito de lógica para poder acreditar, né? Para poder ter fé. E aí, um dia fomos ao Paulo de Tarso. Mas já morando aqui? Já morando, Vinhedo já. Mas olha que interessante, Marcelo, acho que o Marcelo não sabe disso, nem o João. Você sabe que o seu Roberto Poterucha, um dos fundadores... eu não tive a honra de conhecê-lo. Quando eu passei a frequentar lá no Paulo de Tarso, ele já havia abandonado o corpo já há alguns anos. Sim. E você não imagina que um dia, na empresa que nós trabalhávamos, vem o seu Roberto pedir, aí quis falar com o responsável, falou com o Melo, pedir uma doação, porque ele estava construindo lá o no nosso prédio Paulo de Tarso. Aí o Zé Antônio falou, o que eu posso doar era o alambrado. Uma coisa assim. O alambrado, o portão, né? Daquele que está na frente até hoje, ou não? Não, mas... Já era a antiga empresa de vocês, a Pelame, né? Sim, era essa empresa, sim. Sei. Então aí, ele nos deu um cartãozinho, um endereço para ir visitar o Paulo de Tarso. Mas não aconteceu isso. Eu fui através da minha filha, da Cris. Vamos lá assistir uma palestra? Vamos. Aí nós fomos um dia numa palestra, era um sábado, assistimos uma preleção. Aí uma noite fomos também. Só uma coisinha, Dulce. A Cris, esses cursos que ela fez, vocês ainda estavam no ABC ou ela fez os cursos já aqui? Já aqui. E já lá aqui. No Paulo de Tarso? Não. Ela fez em Campinas. Tá. No Kardec, imagino eu? Eu acho que sim. Eu acho que no Kardec. Tá, lá no Allan Kardec, certo? Ela fez em Campinas. Aí, uma noite nós fomos para assistir preleção. Eu ia e não tomava passe, porque eu só queria ouvir. Mas passe para mim não tinha sentido nenhum. Passe espírita nem pensar. Nem pensar. Então, a primeira vez que ela foi, ela não quis tomar passe. Não, a primeira vez não quis tomar passe. Eu não tomava mesmo. E benzedeira também, você não era favorável também, né? Porque
Né? Você se lembra, na nossa infância sempre tinha uma senhora que morava perto, que fazia as benzeduras, né? Mas eu nunca tive associação católica com catolicismo nenhum. Sim. Aí, Marcelo, fomos, eu e a Cris fomos, entramos no salão, já estava todo mundo, nos sentamos, já tinha começado, já tinha tido a prece, era Eliana. Ah, nossa querida Eliana, Eliana Espina, Isso. verdade. E Magalhães, saudade, né? Magalhães. Acho que é Magalhães Espina, não é uma coisa assim? Ou é só Magalhães? Acho que é só Magalhães, eu que estou me confundindo. Ah, que saudade. Entramos e terminou a prece. A palestra foi proferida por ela? Não, era curso. Ah, tá, era o curso. Era o curso. A sua irmã já te... Não, ela não sabia também. Ela não sabia. Tá. Nós pensamos que era... permitiu aí, o ingresso. Era o início, era no início do curso. Ah, estava bem no início, tipo março, fevereiro, março. Exatamente. Certo. Aí a Eliana disse assim, quando terminou ela disse assim, eu notei que vocês vieram pensando que fosse um dia de palestra e fluidoterapia, mas palestra hoje é um curso. Isso. Mas já trouxe 2 fichas para a gente preencher para se inscrever, que era o primeiro ano básico. Sim. Podem se inscrever e podem participar conosco. Aí, quando acabou a preleção, eu falei para ela, pode me dar mais uma ficha, que era para o Zé Antônio. Sempre você vê, Marcelo, que eu não sou autoritária. Não, de maneira alguma. Né? Em casa é semelhante também, viu? Né, João? Essa é a regra. Agora um detalhe só. Se compra o ingresso para o cinema, já está incluído o segundo, né? Isso. Com relação ao seu Roberto, uma coisa interessante que nós ficamos sabendo bem depois, quando a gente já começou a tomar alguma posição, e ele citou para uma pessoa, não me lembro se foi a dona Olga ou se foi alguém de lá, que ele tinha conhecido um casal e que esse casal no futuro iria fazer parte da Palmeiras. Ele fez como se fosse um vaticínio, né? Como se fosse uma profecia, né? Exatamente. Ele falou, hoje conheci um casal que vai ser trabalhador. Aí ele comentou com um dos trabalhadores. Não me lembro se era a dona Olga. Marco Mânica. Marco Mânica. Ah, o nosso querido Marco, né? Que trabalhou conosco lá tanto tempo. Isso que saudade dele. Então foi assim, Marcelo. Quer dizer, nunca mais saímos. Isso faz 21 anos. 98? 98. Que beleza. 98. Eu passei a frequentar um pouquinho depois, né? 2004, 2005, por aí. Acho que 2004. Aí nunca mais paramos o curso e estamos lá até agora fazendo o curso. Quando a Eliana, então, deu a ficha para você preencher, lá no seu íntimo, lá no seu coração, você se sentiu à vontade para... Sim. E a nossa querida Cris também se matriculou desde então? Sim, desde então fazemos o curso juntas, fizemos o curso. A Vera Belon era da nossa classe, a Andréia Esterzé, que era da nossa classe, a Andréia. Fizemos curso com todo esse pessoal antigo. E a sua filha, a nossa Cris, ela interrompeu por causa das gestações nessa fase? Ela interrompeu porque ela já estava casada na época? Não, era solteira. Solteira. Então ela fez primeiro, segundo ano mais ou menos, aí depois ela deu uma pausa. Aí quando entrou no mediúnico, ela se casou, ficou grávida e ela teve que... Mas terminou. Porque a época não tinha o aprendiz. Não tinha aprendiz. A época era o básico e o mediúnico. Os 2 anos do básico e os 2 anos do mediúnico. Isso mesmo. Perfeito. Mas aí, agora ela já retornou, já fez os cursos que faltavam, porque as crianças já cresceram. Sim. Se casou também. O marido dela fazia parte do curso que ela fazia lá em Campinas. Ah, ela conheceu o Eduardo lá em Campinas? Também em Valinhos, porque ele é de Valinhos, mas se encontraram lá. Que coisa maravilhosa. Se encontraram no curso, faziam juntos também. Tá crente que é coincidência, né? Você vê que coisa. Não é nada de coincidência nisso aí. Tudo. Bom, eu vim só para fazer mímica, mas pelo jeito não estou tendo oportunidade de fazer. O Marcelo está pedindo que fale. Que mímica que nada. Pois essa trajetória minha, da Dulce, dos nossos filhos,
foi uma trajetória maravilhosa, que dá para a gente realmente entender que existe aquele germe, aquela coisa lá no fundo da evolução. E o nosso caminho realmente é Jesus, mas a sua plenitude. Porque a gente vai aprendendo, mas não é suficiente, não vai se conformando, sabe? De repente você precisa que... você sente que tem um degrau a mais, que está faltando alguma coisa, sabe? Particularmente isso aconteceu comigo, sabe? O degrau é maravilhoso, né? Não temos nada contra, pelo contrário, tanto as pessoas como tudo que nos aconteceu nas duas anteriores religiões foram ótimas, né? Mas simplesmente você chega num ponto que realmente o assunto de hoje fala, que é a mediunidade. Você depende depois da ajuda dos espíritos, você depende depois da ajuda das pessoas que têm essa facilidade orgânica, né? E é o que a gente necessita. Sem esse amparo espiritual, nós não vamos para frente. Sim. Não vamos. Porque qualquer problema que você tiver um pouquinho mais menos diagnosticado, que já seja aí um problema de transtorno mental, você tem os dois lados. Você tem a medicina, que corre a par, mas você também depende dos espíritos, dos irmãos, dos médiuns, da mediunidade correta, né? Isso é imprescindível, bem empregada. E foi esse sentimento que a gente na época teve. A gente foi galgando, porque a gente sempre foi muito estudioso, mas chega uma hora que você precisa de mais. E só Jesus mesmo é que mostra esse caminho, né? E foi logo no início que a mediunidade ficou mais patente no seu caso, Zé Antônio? No meu caso, eu não tenho praticamente mediunidade. Você é mais dialogador, né? Já vi coisas 2 vezes, para não dizer que nunca vi nada, né? A minha mediunidade é assim, no sono, né? Quando durmo, vem algumas coisas que são importantes. Mas a minha confiança, a minha fé nos irmãos espirituais, nos ajudadores espirituais que estão ao nosso lado, é muito grande. Sabe? E quando eu aprendi isso, que eu saí de uma situação que era oposta, ou seja, olha, se Chico Xavier aparecer na televisão, você muda de canal. Então, foi uma coisa assim deslumbrante para mim quando eu comecei a deslumbrar isso. Então, o que eu fiz? Na minha cabeça eu tinha assim, não, eu quero saber, eu quero conversar com esses espíritos para ver se é verdade ou não. E aí eu tive a oportunidade. Mediante algumas mensagens, mediante algumas coisas. E teve alguma que foi mais marcante para você, Zé? Que você pode compartilhar conosco? Que foi assim... Eu até gostaria, mas acho que o emocional não vai pegar. Você sabe que eu sou difícil de... Sim, mas pode ser mesmo que seja uma coisa não muito pessoal, uma coisa um pouco mais... É uma divulgação, né, que para nós ela é muito importante, ela é muito significativa, ela é muito verdadeira, já comprovada, mas a gente não pode levar no ar. Sabe? Mas é uma coisa que me marcou muito, né? Uma coisa familiar, muito importante na nossa caminhada, né? Porque envolve o passado e está envolvendo o futuro. Né? Então é uma lição de vida, uma coisa muito linda que eu agradeço muito aos irmãos do Paulo Vittar. A atividade principal sua, em termos de assistência espiritual, é lá na reunião mediúnica dialogar e doutrinar os espíritos que são atendidos. É isso? Está correto? Hoje eu estou fazendo uma função um pouquinho diferenciada. Né? Eu faço todo o apanhado de todas as mensagens que vêm, os diagnósticos que vêm, de variadas pessoas. Das pessoas que buscam a casa para orientação espiritual. Porque, como você sabe, todos nós trazemos coisas de vida passada. E muitas coisas às vezes ficam lá no inconsciente, e hora vem, hora você se sente um pouquinho mal, você nem sabe por que é espiritual. E esses aspectos espirituais,
nós só temos a ajuda do Espírito, os Espíritos que vêm, os que nos obsediam, os que não têm talvez fizemos algumas coisas desagradáveis em outra vida, no passado, né? E eles também precisam de ajuda, assim como nós precisamos. Então, todo esse esclarecimento que vem nesses diagnósticos, nós aproveitamos uma parte, vai para a pessoa, que é para o atendido, né? Uma participação do que ele deve fazer daqui para frente, ou seja, pedir perdão, mudar as suas atitudes, que às vezes são erradas, vícios, tudo isso é falado. Né? E os irmãozinhos que vêm, que tiveram aquela mágoa no coração, aquele ressentimento, aquela tristeza, que por muitos anos, tem alguns que mais de séculos estão fixados. Sim, os irmãozinhos que você se refere são os irmãozinhos espirituais, os desencarnados. Isso, que estão com aquilo ainda no coração e na mente, não conseguiram tirar, eles são esclarecidos. Olha que coisa maravilhosa. Sem dúvida. Então são ajudados as duas pessoas. Não vai haver mais aquele ciclo de quando esse desencarnar, o que estava lá encarnou, agora esse é que vai obsediar o outro. A gente quebra esse ciclo. É um trabalho espetacular. E a Casa de Paulo de Tarso existem milhares de espíritos que nos auxiliam. Sem dúvida. E só um comentário, Marcelo, que esse mesmo trabalho agora nós fazemos também com as crianças, especificamente. Da evangelização, né? Aquele trabalho da quinta-feira, né? João. Não, é da quinta, não é evangelização. Sim, mas é da quinta-feira lá na capela. Lá na capela. Exatamente. Da assistência às crianças e aos adolescentes, não é isso? É essa mesma que o João participa lá. E esse mesmo trabalho que o Melo está falando, de ajuda, porque é ajuda para os dois, né? Para o espírito e para o encarnado. Eu sinto, né, concordo plenamente com o Melo, que assim, cada dia de trabalho desse aí acontece um monte de milagres, assim, são coisas maravilhosas, assim, é muito emocionante, né? Se a gente pegar, né, Melo, espíritos, irmãos nossos que ficaram, vamos dizer, congelados numa situação de sofrimento por períodos assim inimagináveis, né? Tem coisa, como o Melo falou, são séculos, tem irmãos nossos que ficam durante séculos. Aquela ideia fixa, né? Por exemplo, com uma espada fincada no peito. Olha que situação, durante séculos. Já pensou que situação, meu Jesus? Muito triste. Então, assim, aí a gente tem a oportunidade de participar junto com esses espíritos maravilhosos. Assim, de ajudar a tirar a espada, né? Tirar para assim, esclarecer, para que eles possam entender, né? E deixar de lado essa situação de sofrimento para ambas as partes, né? E fica um congelado naquela situação e o outro sofrendo. Aí, e muitas vezes aquilo que o Melo falou, quando um desencarna, volta o outro e fica aquele negócio, aquela sem saída, né? E aí a gente poder participar para ajudar esses irmãos a saírem dessa situação é um milagre. Eu sempre falo, são vários milagres que acontecem todo dia de trabalho. Outra coisa interessante, Marcelo, que eu tenho acompanhado com relação às crianças, é que além da oportunidade que estão tendo hoje, que essa oportunidade muitos de nós não tivemos, porque viemos conhecer, e as pessoas, agora que está sendo difundido esse trabalho e essa ajuda, né? As crianças também têm as suas causas. E elas, apesar de serem pequenininhas, não são vistas pequenininhas. Sim. Elas são vistas espíritos milenares, como pessoas já formadas. Sim. Então eles vêm para a cobrança como se estivesse cobrando um adulto normal. Sim. Sabe? E a coisa mais linda que eu tenho aprendido também no Paulo de Tarso, quanto mais cedo o pai disponibilizar a doutrina mediante a evangelização, para evangelizar esses espíritos, né? Mais cedo ele vai se harmonizar. Sim. Mesmo que ele traga uma carga mais pesada, com a evangelização vai suavizar muito mais, porque muitos desses algozes, automaticamente vendo a posição dele, dos pais, a vontade dos pais,
Porque tem alguns espíritos, crianças que a gente vê, eles só vieram novamente por intervenção dos pais. Sim. Os pais pediram, pelo amor de Deus, Jesus, manda essa criança de novo. Nós queremos que ele venha. Exato. E Jesus, na misericórdia toda dele, Deus ofereceu mais uma encarnação para essa criança. Mexe os pauzinhos para que... Exatamente. Então são as crianças que vêm hoje que a gente vê, alguns com tentativa de suicídio, eles não suportam. Então, quanto antes, esse é um conselho que fica para os pais, quanto antes, desde bebê, se puderem levar para participar da evangelização, aparentemente lá na sala é uma coisa física, mas o que se passa espiritualmente é uma coisa maravilhosa. E é tão lindo esse trabalho com as crianças, Marcelo, que hoje nós temos médicos, psiquiatras infantis e de adolescentes, o João e o Melo sabem disso, que indicam o Paulo de Tarso. Sim. Que indicam o Paulo de Tarso para completar o tratamento psiquiátrico de problemas de vários graus de gravidade. Que é o que aconteceu com o nosso psiquiatra, me fugiu o nome dele, o Caio. Exatamente. Caião Abujamra. Vão até agora. E coisas interessantes, Marcelo, são reveladas... Abujade, né? Abujade. E são reveladas coisas tão interessantes, Marcelo. Nós temos, às vezes, recebemos pais, né? E esses pais trazem os filhos como se o filho fosse o problema. E o problema não é o filho. O problema não são os filhos. O problema são os pais. E aí a gente fala, fulano, quem tem que se tratar é você. Deixa o seu filhinho quietinho. Só não atrapalhe o seu filho. Entendeu? Ele só é uma vítima em função de toda aquela estratégia que as entidades de cobrança fazem. Ou ele é um instrumento. Às vezes vem ele como um instrumento para chamar os pais, porque houve casos em que o pai e mãe vieram, não eram espíritas, eram a sua religião era totalmente diferente, mas por causa do problema e que os médicos indicavam esse tratamento para complementar o outro, é que eles vieram. Então, a criança foi o instrumento para esses pais começarem a estudar a doutrina. Você vê que a criança de vocês foi o instrumento para vocês chegarem. Foi mesmo. Verdade. É isso mesmo. Não foi pelo mal. A nossa querida Cris. A Cris, exatamente. É porque assim, isso, né? Deixa eu falar para a Cris que eu vou fazer um programa com ela e com o Edu, viu? Já vou avisando. Pode fazer. E esse foi falado dentro dos trabalhos lá, vamos dizer, de atendimento, né, de acolhimento dos espíritos lá. É impressionante, né? Que às vezes os espíritos são muito claros, assim, de falar assim, não, ele está com essa forma aí de criança, pequenininho, frágil, mas não tem nada de frágil. Em alguns casos, cada caso é um caso, né? Logicamente, mas assim, acontece tanto, né, o Melo, a gente acompanha, né, Sim. Tanta transformação, modificação do quadro quando a criança chegou depois da última vez que passa, os pais falam, nossa, está muito melhor, está dormindo melhor, agora está mais tranquilo, o Melo e o João são os mais assim, os admiradores. Se juntar os dois, eles ficam noite e dia falando, porque experiências lindas. As experiências são maravilhosas, porque a gente, na realidade, tanto eu como o João, a gente vive as coisas, porque há o retorno, né? Talvez eu possa até contar uma situação que foi muito linda, que uma pessoa pediu uma vibração à distância, né? Num outro estado, e no mesmo dia da reunião, ou seja, na quinta-feira, né? Nos ligou pedindo por favor, que precisava de uma vibração, tal. E essa pessoa, ela tem uma vidência, ela consegue ver os espíritos entrando, saindo. E eu disse para ele o seguinte, falei, olha, nós vamos pedir aqui a vibração, né?
e você desliga a televisão, tal, fica em prece possível, né, num lugar bem tranquilo. Naquele determinado horário. A partir das 7h30 até as 8 horas, que é o horário que a gente estamos nos preparando. Sim. E depois, no outro dia, ele ligou, falando para mim que ocorreu uma situação tão linda que ele viu as entidades do Paulo de Tarso adentrar no quarto dele. Às 7h30. Às 7h30 em ponto. Ele sentiu tudo que eles fizeram e para ele foi como um bálsamo. No mesmo momento, a partir das 8 horas, ele estava como se fosse iniciada uma coisa nova. De tanto problema que tinha, que sem não dúvida. é o caso de se falar. E não necessariamente você anotou o endereço, nada disso. Você anotou o endereço foi tudo certinho. Foi. Mas ficou só no papel ou na hora da prece você também colocou o endereço? Eu falo no seguinte, que já foi nos dito por várias vezes por irmãos que têm evidência e que passaram por tratamento lá no Paulo de Tarso, é que muitas pessoas pensam que tem que falar, mas não é nada disso. O nosso pensamento já atrai os irmãos que vão nos ajudar. E os benfeitores têm muito mais facilidade, os benfeitores espirituais, de localizar, né, aquele quadro, então, sem necessariamente ter o CEP, né? A informação do CEP. É isso que eu queria saber. Então, o que acontece? Eu, particularmente, quando eu pego uma vibração para fazer, já disse para várias pessoas, e várias pessoas já estão fazendo assim, que nós não passamos no grupo, nós simplesmente colocamos o nome da pessoa e colocamos o endereço e deixamos em cima da mesa. E a pessoa que dirige o trabalho, ela normalmente já pede aos espíritos trabalhadores que observem aqueles nomes que estão ali. Os nomes que estão. E eu, particularmente, nesses bilhetes que eu peço a vibração, eu já conduzo uma oração para aquela pessoa e peço novamente que os irmãos trabalhadores possam fazer aquilo. E uma vez uma vidente me falou que funciona assim mesmo, porque muitas vezes os trabalhadores estão dispersos, né, e eles estão perdendo tempo, perdendo energia boa, perdendo fluidos que podiam ganhar, ao passo que se nós estivermos em prece, passando por nossa mente, esses fluidos vão se transformando em fluidos bons, de ajuda. E os irmãos espirituais, quando você começa a fazer um pedido, ela nos disse, essa vidente, que muitas vezes se juntam vários espíritos para ver o que está acontecendo. O que você está pedindo. Entendeu? E aí eles já separam e certamente já dão um encaminhamento. Exatamente. Por isso que no primeiro mediúnico nós ensinamos bastante isso, né? Não disperse. Se você não está pensando em nada, faz a prece pelo filho, pelo irmão, pelo tio, pela tia, por alguém. Porque essas palavras e pensamentos bons vai gerar fluidos bons. Senão não gera nada, não ajuda ninguém, não ajuda os irmãos. Mas eles estão antenados e qualquer coisa que você pedir, você pode ter a certeza que vai ter algum irmão ali te dando subsídios. E outra coisa também, né, Melo, que eu gostaria de recordar e até reforçar, é que tem alguns trabalhadores, né, que às vezes, por uma questão menor, né, sem crítica de nossa parte, eu estou dizendo em âmbito geral, não é crítica individual a ninguém. Mas às vezes tem lá uma indisposição no dia da reunião mediúnica. Não necessariamente, por exemplo, uma pessoa que está com gripe e que está não só o nariz escorrendo, que está enfraquecida e tal, ela não tem condições de ir na reunião mediúnica, entendeu? Ela não tem, porque não deve. Além dela estar se sentindo enfraquecida, ela também vai levar lá vírus para todo mundo lá, e então, quer dizer, não tem, os benfeitores espirituais, eles têm limites também, né? Não vai ficar impedindo os vírus de serem passados, né? Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes é uma indisposição,
é uma situação assim que poderia ser superada, e muitas vezes o trabalhador, ele opta: hoje eu não estou me sentindo bem, eu estou com uma dorzinha de cabeça, eu estou com isso, e acaba fazendo a opção infeliz de não ir no trabalho, e desperdiça a oportunidade de os benfeitores espirituais que lá estão, desperdício de serem atendidos pelos benfeitores, né? Exatamente. Porque esses benfeitores, apesar de ter o trabalho mediúnico, vai ter aquela doação de energias por parte do médium, mas ele também vai ser retribuído e vai ser refeito, né? Marcelo, nós somos os mais privilegiados. Exato. A gente tem que agradecer do começo ao fim do trabalho mediúnico. Sim. Somos os mais beneficiados. Aí que nós recebemos gratuitamente o capítulo. Depois a gente já pega o... Recebemos e temos que dar. Realmente, essa é uma coisa que todo trabalhador de uma casa espírita devia ter ciência, estar consciente e lembrar disso. Não é por qualquer motivo que você deve faltar. Ele está dando de graça as energias dele, a disposição, a faculdade mediúnica, mas ele também vai receber. Ele também vai receber. Marcelo, se nós fizermos a nossa parte, os espíritos, nós temos certeza que eles vão fazer a parte deles. Eu me lembro uma vez que eu estava muito triste, mas triste mesmo, chateado, né? Não com a doutrina, com as coisas que acontecem no dia a dia da vida, né? E no meio do trabalho, eu nem estava presente ali naquela roda, uma irmã falou: Melo, tem uma mensagem para você. E eu estava ocupado do outro lado, falei: olha, agora eu não posso. E aí, né? Você escreve para mim? Ela falou: escrevo. E veio uma mensagem de ânimo. Porque eles sabem, eles conhecem. E o seu íntimo é só você e Deus que sabia, né? Exatamente. E outra coisa que o Marcelo falou também, né, por exemplo, os médiuns, né, que estão acostumados com trabalhos assim, no dia de reunião mediúnica, de trabalho mediúnico, muitas das dificuldades são exatamente as aproximações dos irmãos que vão se comunicar, né? E aí aquela dor de cabeça, aquela indisposição é exatamente só lá que vai passar, né? Porque o irmão que está se aproximando, porque o André Luiz explica, né? Porque muitas vezes em função da nossa falta de sintonia, da falta de capacidade de vamos dizer, de uma aproximação e um contato rápido, né, Melo? Eles têm que chegar mais cedo, se aproximar um pouco para poder haver uma certa, vamos dizer, sintonia para poder se comunicar à noite. E esses irmãozinhos, muitas vezes eles se aproximam da gente e não tem jeito, eles têm uma vibração mais pesada. Sim. E às vezes, muitas vezes, isso é repassado para a gente em uma quantidade muito bem pequena, porque a gente não suportaria, e aí a gente consegue ainda levar. Sabe uma coisa também que assim, eu sempre fico refletindo assim, é o seguinte: nós sentimos algum mal-estar por alguns instantes, algumas horas, e igual esses eles estão sentindo há anos. Às vezes há décadas, às vezes há séculos. E aí a gente acha demais sentir por algum pouco tempo. Quer dizer, então assim, é muita caridade, é um trabalho assim de muita caridade, de dedicação, né? Não existe nenhuma intenção de buscar assim identidade, né? Assim, não interessa quem é alguém que está precisando de ajuda e vai ser ajudado, né? E é muito lindo, né? E isso é o que é o bonito nesse trabalho, porque nós fazemos de coração e não sabemos para quem. Exatamente. Isso é maravilhoso. Que é o amor ágape, né? Porque você não tem interesse nenhum, né? Exatamente. Não tem não espera recompensa. Exatamente. Né? Você vai ser recompensado por quem? Exatamente. Entendeu? Você vê que a mímica dá resultado. Sim. Percebeu? Com certeza. O Melo fala bem de mímica. E não é só no Paraguai, né? Mas interessante isso, porque a dúvida que a gente tinha era essa mesmo, que a gente vem de uma religião que não se aceitava espírito de forma alguma, né? Então aconteceu exatamente o contrário, né? A nossa fé, ela foi muito... Se ampliou.
Porque era uma coisa que tinha como uma venda nos nossos olhos. Sim. Porque uma coisa é a proibição, né? Você não pode ver, você não pode... E a doutrina espírita tem esse condão, né? De revelar, né? De tirar o véu, né? Exatamente. De descortinar. Exatamente. E eu acho, Marcelo, que uma vez que a gente fica sabendo, talvez a gente já trouxe isso no inconsciente, mas muito fraquinho, mas uma vez que você aprende da reencarnação, mais assim profundamente, eu acredito que a gente nunca mais vai com mais solidez, né? Exato. Nas próximas encarnações que eu vejo, né? Sim. Muito bem, então a gente vai, depois desse preâmbulo, vai ser legal, porque a gente vai ouvir os comentários que se encontram lá das palavras do Mestre, lá no capítulo 10 do Evangelista Mateus, e que fazem parte dos comentários lá encontrados no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, lá no capítulo 10 das anotações do Evangelista Mateus, nós vamos encontrar assim expresso: convocando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos impuros, a fim de expulsá-los e curar toda doença e toda enfermidade. Os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. João é o mais jovem, né? Em italiano, Giovanni, e Giovanni quer dizer jovem. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Mateus era o publicano. Tiago, um outro Tiago, né? Filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o cananeu, e Judas, o Iscariotes, quem o entregou. Olha que ele usa o termo quem o entregou, ele não usa o termo traiu, né? Quem o traiu. Jesus enviou esses 12 após prescrever-lhes, dizendo: prescrever quer dizer a dar ordens, dar instruções, anunciar. Então, após prescrever-lhes, dizendo: não tomeis o caminho dos gentios e não entreis em cidade de samaritanos. Ide, de preferência, às ovelhas perdidas da casa de Israel. Indo, proclamai, dizendo: está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, erguei mortos, purificai leprosos, expulsai demônios, de graça recebestes, de graça dai. Aí depois ele continua, mas aí são outras recomendações, né? Para o nosso estudo aqui, a gente vai ficar atento nisso, né? Curai enfermos, erguei mortos, purificai leprosos, expulsai demônios, de graça recebestes, de graça dai. Então, um comentário assim inicial assim que nós aprendemos é que a morte no judaísmo, a morte o significado de morte para o judeu é afastar-se da lei de Deus, afastar-se de Deus. Deus não se afasta de ninguém. Nós é que dele nos afastamos, né? Então, quando nós nos afastamos de Deus, dos seus ensinamentos, do conhecimento da sua lei, quando nós nos afastamos em nos recusar a adquirir virtudes, a desenvolver virtudes, então, para o judaísmo, isso é que significa morte. Então, não é necessariamente morte só no sentido físico. Então, por exemplo, no judaísmo, eles costumam falar que quem está deitado é considerado morto. Então, por isso que ele usa essa expressão, erguei mortos. Lá nas reuniões mediúnicas,
quantos mortos não são erguidos, né? Sim. Né, Melo? Sim. Porque muitos espíritos que são esclarecidos, a partir do momento que eles são esclarecidos, eles abandonam aquele pensamento equivocado que motivou que eles permanecessem longo tempo naquela infelicidade toda, e eles deixam a morte, entre aspas, espiritual. Sim. E buscam um outro encaminhamento. Sim. Então, por exemplo, só para concluir, Dulce, então, por exemplo, quando, apesar de estar escrito no Evangelho, expulsai demônios e tal, Jesus é todo misericórdia, é todo amor. Jesus, quando quis dizer expulsai os demônios, é expulsai os demônios daquela condição infeliz que eles se encontravam, né? Sim. Mas, por exemplo, certamente Jesus, ele era acompanhado por uma pleiade, né? Um grupo de espíritos benfeitores que atendiam aqueles irmãos que, como tem aquele lunático, lembra daquele lunático que o pai chega para Jesus e diz: ó, meu filho, ora se joga no fogo, ora se joga na água, e nós não sabemos mais o que fazer. Levei o meu filho aos seus discípulos e eles não o puderam curar. Lembra dessa passagem? Sim. Aí Jesus vai lá e só com a presença de Jesus diz para que ele se afastasse, e o menino foi curado. Sim. E aquele jovem foi curado, né? Sim. Marcelo, falando dessa morte que você mencionou, no livro de Revelação, Apocalipse, Sim. fala da Geena como a segunda morte. Por quê? Porque justamente isso vem desde Moisés. Existe a morte física e essa morte espiritual, que é o afastamento, a falta de conhecimento. Sim. E em Apocalipse ele chama Geena a segunda morte. Sim. Portanto, quando ele diz levantai os mortos, o significado é esse mesmo. Nós levamos na parte física a cura, o episódio de Lázaro, demônios, exato. Nós levamos tudo para nossa parte física, mas ela é simbólica da parte espiritual mesmo. É despertar os mortos espirituais, né? Despertar, abrir seus olhos, descortinar, curar também espiritualmente, porque existe a cura material física, mas a espiritual é mais importante, né? E na época de Jesus tinha a história dos leprosos, né? Purificar leprosos, né? Pois não, completa o seu pensamento. Que era o mais comum e não só o mais dilacerante para o povo, né? Porque era uma coisa externa terrível, repugnante. As doenças internas que você não vê externamente, não se exterioriza, não causa tanto terror, tanto sofrimento. Assim, Mas a lepra é uma coisa terrível. Então existe mesmo essa morte, está no Apocalipse. E o Paulo também faz menção, né? Além do Apocalipse, o Paulo também faz menção. Isso mesmo. Mas lógico que essa morte não significa necessariamente uma situação negativa, porque ela também deve ser encaminhada como um reencontro do espírito no caminho da lei de Deus. Claro. E que vai levar a esse soerguimento, né? Ela pode ser um momento, um período de preparação também, de descanso, assim como é o nosso período antes nascimento físico, né? Que é semelhante ao desencarne, né? O anterior também tem um período de inconsciência, de preparação. Também quando você desencarna tem um período de inconsciência, de descanso, de torpor, de refazimento, para você começar uma outra etapa. Então essa palavra morte, que para nós é um pouco pesada talvez, mas é apenas uma situação que é necessária para evolução, para o grau de evolução daquele espírito. Perfeito.
E em relação aos leprosos, eu aprendi hoje, eu não sabia, né, que o Moisés tinha uma irmã, só que eu não me vou lembrar o nome da irmã, né? Talvez você se recorda, né, Dulce? E essa irmã, num determinado momento, ela sente inveja de Moisés. E a primeira descrição que tem lá na Torá, né, sobre a lepra, é essa irmã de Moisés. Entendeu? Eu não sabia disso também. Aí, e eles fazem uma relação que, devido à inveja, ela adquiriu a doença por causa desse conflito íntimo. Ela se afastou da lei de Deus, ela se afastou de Deus, né? E como consequência, ela, vamos dizer assim, desenvolveu a doença. E a doença, sejamos sinceros, nada mais é do que uma oportunidade de nós refletirmos, de nós buscarmos a espiritualidade, de nós olharmos para dentro de nós mesmos, né? Para esse refazimento. Sim. Ótimo. Bom, então, acho que em relação a esses comentários, né, que o Melo trouxe aí para nós desse trabalho, e só uma coisinha, Melo, que enquanto estava falando, eu estava pensando, e voltando um pouquinho naquele período que você participava mais ativamente do diálogo com os espíritos, do esclarecimento, que muitas reuniões você participava, né, da doutrinação e tal, né? E tem alguma história que foi assim mais comovente, que você poderia compartilhar conosco e tal? Lógico, sempre respeitando a individualidade, né? Sim. Normalmente, quando tinha a descrição que lhe caracteriza, né? Normalmente, quando tinha alguma história diferente, como a gente estava ativo também no D&D, eu costumava pedir permissão para o espírito. Eu falava: irmão, que maravilha a sua experiência, posso contar? Então teve várias, algumas tristes, outras mais alegres, né? E como o programa está bem alegre, né? Lógico. Eu vou contar alegre. Melhor ainda. Essa foi uma situação muito bonita, um espírito que se chamava Fernando, né? E a primeira vez que ele foi lá, o médium começou a rir sem parar. Ele não parava de ria. Aí eu cruzei o braço e falei: meu Deus, porque às vezes vem alguns que querem brigar com a gente e outros vêm dando risada e não param, né? Fiquei pensando, que situação é essa, né? E aí eu brinquei com ele também. Falei: irmão, eu também quero rir, você não quer falar o que está acontecendo? E aí o médium foi se acalmando, parando de rir, né? E falou: olha, vê se não é uma situação gozada, né? Eu estava aqui na frente dessa casa como porteiro, né? E hoje vieram falar que eu subi de posto e que agora eu vou ficar aqui dentro da casa. E sabe o que eu vou fazer? Eu falei: nem imagino, né? Ele falou: eu vou acompanhar o pessoal que coloca água no copinho. E continuava dando risada, e dava risada, né? Aí eu falei: mas irmão, que maravilha, mas quanto tempo faz que você está lá fora? Ele nem tinha ideia, porque era bastante tempo. Eu falei: olha que privilégio que você tem, você está entrando aqui para dentro, você vai assistir preleção, tá galgando, você vai acompanhar o trabalho com os jovens, né? Uma série de atividades, tem os cursos, você vai acompanhar tudo isso. Olha que coisa maravilhosa. E aí ele foi ficando sério, né? E foi assimilando aquilo. E aí falei mais algumas coisas. E no fim eu falei para ele assim: falei: irmão, você vai fazer um favor para mim. Porque ele se identificou como Fernando, né? Eu falei: você vai fazer um favor para mim, que eu fiquei muito curioso agora com essa situação sua. Daqui uns tempos você volta aqui e me fala se é verdade isso que eu te falei ou se você não está aprendendo nada, porque pelo que eu estou vendo você ganhou na loteria, né? E aí passou acho que uns 3, 4 meses e eu estava numa outra roda e ele veio numa outra roda e mandou o recado.
mandou um recado para mim, que era aquela pessoa, né? Sim. Que eu ia saber quem era, e que realmente era como eu havia falado para ele. Que bacana. Né? E que ele decorrido quanto tempo, mais ou menos? Mais ou menos uns 6 meses. 6 meses, olha que interessante. E aí o que aconteceu? Passou, eu falei, nossa, que maravilha, né? E já naquele primeiro dia eu havia pedido permissão para ele para contar essa história. Sim, a primeira vez que eu vi um médium rir uns 3 minutos sem parar, todo, eu não conseguia falar. Aí passaram-se mais 6 meses, esse mesmo irmão voltou para se despedir da gente. Que maravilha. Que ele estava sempre, ele foi chamado para trabalhar na espiritualidade. Que maravilha. E que ele ia sair dali e que ele ia embora. Olha que coisa maravilhosa. Essa foi uma das situações mais bonitas que ocorreu lá, né? Então é para a gente realmente ter certeza que é um caminho, é uma caminhada que todos nós vamos ter, né? Hoje ela é física e amanhã nós vamos poder ser porteiro lá. Quando mas o servidor... sempre com a intenção de entrar lá para dentro. E como nos ensina o André Luiz, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Exatamente. Então, para nossa despedida aqui dessa primeira parte, eu vou ler aqui uma mensagem dessa obra Vivendo o Evangelho, intitulada certamente a respeito da mediunidade gratuita, etc., né? Que tem a ver com o capítulo que nós estudamos, e também fica aí uma oportunidade de reflexão para os nossos estimados ouvintes, para poderem desenvolver esse tema lá com uma leitura mais profunda do capítulo 26º de O Evangelho segundo o Espiritismo. E nessa obra Vivendo o Evangelho, o André Luiz assim se expressa pela mediunidade do Toninho Baduí. No Espiritismo não há qualquer dúvida quanto à gratuidade do intercâmbio mediúnico. Entretanto, o médium que desempenha corretamente suas tarefas, mas se dirige à providência divina e pede facilidades, pede atenção especial, conforto material, isenção de provas, vida sem problemas, tratamento diferenciado, caminho sem obstáculos, ausência de enfermidades, manifestações de apreço, de reconhecimento, reconhecimento público, direito à recompensa, garantia de proteção, né? Os benfeitores vão nos proteger, né? Sucesso pessoal, privilégios. Esse médium espírita, agindo assim, embora não esteja recebendo nenhum pagamento daqueles que o procuram, certamente está cobrando de Deus. Só isso, hein? Então fica aí uma reflexão para que todos nós estejamos atentos, independente se esse médium é um médium que frequenta a reunião mediúnica, se é um médium que vai lá no atendimento da orientação espiritual, no atendimento fraterno, e certamente vai ser inspirado, né, naquela interlocução com os irmãos que procuram a casa. As mais variadas situações, né, os estimados expositores nas aulas, né, as aulas mais diversas, né, não necessariamente só aquele da manifestação mesmo. Exatamente, não precisa ser médium, qualquer um que ostensivo, né? Exato. Tem mais algum comentário? Podemos finalizar a primeira hora? O conselho que ficaria aí para quem estiver nos ouvindo e que de repente tem uma outra religiosidade, é que não temam, não tenha medo de pedir ajuda na casa espírita. É uma casa que não vai interferir na sua religião e só vai conseguir ajudar muitas coisas que às vezes estão num caminho distorcido. Que precisam ser superadas. Pois não.
o Melo falou uma coisa que me lembrou uma experiência muito bonita uma senhora, jovem ainda, mas senhora, que se tratava lá às quintas-feiras. Ela tinha problemas físicos todos de formação física, de coluna, vários problemas físicos, tinha muita dor e indicaram para ela ir num tratamento, né, numa casa espiritual. Ela pensando, e a pessoa talvez que indicou também, como um tratamento de cura física só. Nós, no Paulo de Tarso, não chamamos de cura física, mas temos absoluta certeza que ela existe lá. Porque não é preciso ter o nome, ter o movimento, né, físico, material. É necessário a espiritualidade saber do seu coração, da sua humildade, da sua necessidade. Ela fez o tratamento lá e chegou um momento que veio como se tivesse já superado, que nós falamos alta, mas é um retorno, né? Sim. Não é alta porque não é cura, não é tratamento, mas a gente fala alta só para entender que acabou aquele período. Que não precisa continuar. Precisaria mais. E aí eu fui conversar com ela para dar esse retorno último e perguntei como que ela estava. Melhorei muito, estou muito bem, vou voltar a trabalhar. Ela estava na seguridade que se fala, Seguridade, né? Social. Social. Aí eu disse para ela, olha... Estava na caixa, né? Antigamente falava que estava na caixa. Que ela estava tão assim, de boa vontade. Eu falei, venha fazer os cursos, você pode. Ela morava em Louveira, ou Jundiaí, não me lembro. Ela disse, olha, eu só vim aqui no centro para esse tratamento. E agradeço e vou agradecer toda a minha vida. Mas eu sou de outra religião. Eu trabalho na minha igreja. Eu trabalho com as crianças na minha igreja. Então eu quero que a senhora diga para toda a diretoria dessa casa, dessa igreja, ela falou, quanto me fizeram bem. Agradeça por mim. Mas eu já faço parte. É uma denominação conhecida, grande, muito respeitada, que ela fazia. Eu trabalho lá, inclusive, com crianças. Dou aulas de evangelho para as crianças. Achei isso muito bonito, que é o que o evangelho nos diz, que um dia não vai existir mais divisão religiosa. Sim. Né? É o que o capítulo 2 fala, que é o reino dos céus, que são espíritos de todos os mundos em solidariedade e fraternidade. Eu achei isso tão lindo, sensacional. Ela era tão problemática fisicamente que para ela descer dessa cadeira a gente tinha que ajudar para ela andar, para ela sair andando. E saiu tão feliz e agradecida. E quando o Melo falou, me lembrei desse caso, que foi um caso muito bonito e que me inspirou muito, porque nós temos que colocar em nosso coração, não ter medo de casa espírita ou de qualquer outra, saber que nós temos que cultivar a fraternidade, é a fraternidade, né? E tem aquele pensamento, né, do nosso querido Leon Denis, que ele diz que o espiritismo não é a religião do futuro, mas os seus conceitos o tornam o futuro das religiões. Sim. Porque as religiões, cedo ou tarde, vão abraçar os conceitos, os princípios da doutrina espírita. Sim. Muito bem. Então, encerramos essa nossa primeira parte e daqui a pouco retornaremos com o estudo da obra Boa Nova. Até já!